Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num conceito que está bem no coração da teologia cristã, o pecado. E olha, isso é muito mais do que só uma listinha do que é certo e errado, viu? É, na verdade, o ponto de partida para uma grande história sobre a condição humana, sobre justiça e sobre redenção. Tá, mas afinal, o que é o pecado? A primeira coisa que vem à cabeça, né, são ações bem específicas, tipo, sei lá, roubar, mentir. Só que, do ponto de vista teológico, a ideia vai muito mais fundo que isso. A teologia, veja bem, descreve o pecado não só como um ato, mas como uma condição, uma forma de ser. E isso levanta umas perguntas bem importantes, né? Tipo, de onde isso veio? E como é que isso afeta a gente? Para desvendar isso, a gente vai seguir um caminho com 3 perguntas-chave, tá bom? O que é pecado, qual a sua origem e como ele nos afeta. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é o pecado? E já adianto, para entender o conceito, a gente precisa ir além das ações que todo mundo vê. A gente vai ter que entrar no campo das atitudes e até da própria natureza humana. Ok, a definição teológica formal é essa aqui. Pecado é qualquer falha em se conformar à lei moral de Deus. E o ponto crucial aqui, a grande sacada, é que essa falha não está só no que a gente faz, não. Ela está também no que a gente pensa, nas nossas atitudes e, mais fundo ainda, em quem a gente é. Dá pra gente pensar nisso como se fossem 3 camadas, sabe? A primeira, a mais superficial, são os atos. Coisas que a gente faz, tipo roubar, mentir, fácil de ver. Aí, um pouco mais fundo, vem as atitudes. A cobiça, a raiva que a gente sente, já é algo interno. E por fim, no núcleo, a camada mais complexa, a própria natureza. A ideia de que a condição de ser pecador já está lá antes mesmo de qualquer ato. Essa passagem de Romanos aqui ilustra essa terceira camada de um jeito perfeito. Presta atenção na frase. Quando ainda éramos pecadores. O ponto é que é esse éramos. Isso sugere uma condição, um estado de ser, que existe independentemente do que se está fazendo no momento. A fonte que usamos para esse material dá um exemplo bem forte. Mesmo uma pessoa que está dormindo, sem cometer ativamente nenhum pecado, dentro dessa doutrina, ela ainda é considerada pecadora por natureza. Isso, claro, levanta uma pergunta óbvia. Tá bom, se há uma condição, de onde ela veio? Como é que isso começou? E é aí que a gente entra no nosso segundo ponto, a narrativa bíblica sobre a origem do pecado. A história lá no Éden, segundo essa teologia, foi muito mais do que uma simples desobediência. Foi um desafio a 3 pilares fundamentais. Primeiro, a verdade. A serpente basicamente disse: Deus está mentindo para vocês. Segundo, a moralidade. A questão passou a ser quem decide o que é bom ou ruim. E terceiro, a identidade. A tentação de querer ser como Deus, de mudar a própria posição no universo. E esse trecho de Gênesis é a chave para entender a questão da moralidade. Perceba que a Eva olha para a árvore e, segundo o seu próprio critério, ela conclui que aquilo era bom, era agradável, atraente, desejável. Ela não comeu por pura maldade. Ela substituiu o padrão de Deus pelo seu próprio. E essa troca de autoridade moral é basicamente a essência do primeiro pecado. Tudo bem? Agora a gente entra na parte que talvez seja mais densa e até controversa dessa doutrina. A ideia do pecado herdado. A noção de que o problema não acabou com Adão e Eva, mas que, de alguma forma, foi transmitido para toda a humanidade. A doutrina explica isso de 2 formas, que são bem diferentes. A primeira é a culpa herdada. Pense nisso como uma questão legal de tribunal. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade é legalmente considerada culpada. A segunda é a corrupção herdada. Essa já é uma questão moral. Nós herdamos uma natureza que tem uma tendência, uma inclinação para pecar. Então, uma é o nosso status legal, a outra é a nossa condição interna. Esse versículo de Romanos é a base bíblica para essa ideia de culpa herdada. A lógica aqui é a da representação. A teologia argumenta que Adão não agiu só por ele, mas como representante de toda a humanidade. Então, quando ele pecou, a transgressão dele resultou numa condenação legal para todos os que ele representava. E para a corrupção herdada, esse texto do Salmo 51 é um dos mais citados. O ponto aqui, segundo os teólogos, não é que a mãe de Davi pecou ao concebê-lo. A questão é a condição do próprio Davi. Ele está expressando a ideia de que a sua natureza pecaminosa já existia desde o momento em que ele começou a existir, desde a concepção. Mas aí surge a grande questão: como pode ser justo alguém ser considerado culpado pelo erro de outra pessoa?
Bom, a teologia responde a isso usando o mesmo princípio da representação, mas olhando pelo outro lado. A palavra técnica aqui é imputar, que significa acreditar na conta de. Então, assim como o pecado de Adão é imputado a nós, a justiça de Cristo é imputada àqueles que creem. A fonte argumenta que a lógica é a mesma nos dois casos. Não dá para aceitar um como justo e rejeitar o outro como injusto. Ok, vamos trazer isso tudo para um campo mais prático. Uma pergunta que sempre surge é: se todo pecado nos torna legalmente culpados, isso quer dizer que todos os pecados são iguais? A resposta, teologicamente falando, é um sim e um não. Essa tabela ajuda a gente a entender. Do ponto de vista da culpa legal, sim, todos os pecados são iguais. Qualquer pecado, não importa o tamanho, nos torna culpados diante da lei de Deus. É como quebrar uma lei, não importa se foi por muito ou por pouco. Mas, quando a gente olha para as consequências, aí a coisa muda. É claro que os pecados são diferentes. Alguns causam muito mais dano para a gente, para os outros e para o nosso relacionamento com Deus. E isso nos leva à nossa última parte, o castigo. Por que, dentro dessa estrutura toda, o pecado precisa ser punido? A resposta, segundo a teologia, não é o que a maioria das pessoas pensa. A razão número 1 para o castigo do pecado, segundo essa linha teológica, não é para servir de exemplo ou para nos ensinar uma lição. É algo muito mais fundamental. É porque a própria justiça de Deus exige isso. A ideia é que a natureza de Deus é inerentemente justa, e por isso ele não pode simplesmente ignorar o mal. Um Deus que fizesse vista grossa para o pecado, por definição, não seria um Deus justo. E a conclusão de toda essa linha de raciocínio teológico está na cruz. O evento da cruz é visto como a demonstração máxima da justiça de Deus. É ali que Deus não ignora o pecado, mas o pune em Cristo. E isso permite que ele seja, ao mesmo tempo, justo, porque o pecado foi de fato punido, e também justificador, porque ele pode perdoar aquele que tem fé em Jesus. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente continuar pensando. Se o problema do pecado não está só naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é, como isso muda a nossa maneira de enxergar a justiça e a misericórdia? É uma pergunta profunda, e com ela a gente encerra essa análise. Muito obrigado pela companhia